Olá, Fabrício Vanessa aqui. Vou conversar hoje com você sobre uma regra da lei da atração, chamado, alguns conhecem como a regra dos 68 segundos. Isso foi algo que eu aprendi bem lá no começo, quando estava começando a estudar sobre isso. Vou mostrar exatamente aqui para você a fonte disso. E mais do que esse tempo de 68 segundos em si, o conceito que eu vou passar aqui para você é algo muito importante, especialmente se você tem dificuldade em nutrir pensamentos e sentimentos positivos. Esse conceito é muito interessante relacionado a isso. Tá? Eu conheci esse conceito através de um livro chamado Peça e Será Atendido. Né? Foi o livro sobre lei da atração, foi o primeiro livro que eu li. Muito bom, eu vou falar para você agora como que eu entendo isso que foi falado aí. Pelo menos, eu não sei você, né? E aqui é óbvio, né? São milhares de pessoas que assistem, então cada um está num ponto assim de entendimento. Eu, quando estava no comecinho, via coisas, por exemplo, sobre vibração, falava, o que é isso? O que é vibração? O que está querendo dizer? Então, como que eu entendo isso que foi passado? Vibração é sentimento, tá? Vibração é sentimento. Então, sempre quando algo relacionado à lei da atração, ou física quântica, alguma coisa assim, você ouviu falar de vibração, sentimento. Então, o que quer dizer? Pensamento leva a sentimento. Pensamento leva a sentimento. E nos vídeos, a gente já conversa sobre isso aqui. O sentimento que você tem cria a sua realidade. Inclusive no vídeo passado, falando sobre oração quântica, eu falei, a gente está orando o tempo inteiro, porque a gente está sentindo algo o tempo inteiro. Mas o que acontece? Para um pensamento se transformar em um sentimento, aí que entra essa questão dos 68 segundos, né? Que normalmente leva a isso. Quando você pensa em algo por um determinado tempo, né? E aí esse tempo, aquilo transforma-se em um sentimento, aquilo gera um sentimento. É claro que depende, tem coisas que, principalmente coisas negativas, ter o poder de fazer isso, né? Se tiver alguma experiência muito negativa, né, e falar sobre aquilo, você vai ter um sentimento ruim na hora. Mas normalmente é preciso você manter aquilo na sua mente por um tempo até que aquilo se transforme em um sentimento. É como se fosse vamos dizer assim, como se fosse a hora de ferver a água, né? Na hora de fazer o café, coloca lá e tem o ponto de ferver, né? Até estar no ponto de fazer o café. Então, esse tempo que falou de começa com 17 segundos, né? Então, 68 seriam 4 vezes, né? 4 vezes isso. Exatamente porque um pensamento, como explicou aí, um pensamento gera outro pensamento que gera outro pensamento. Então, qual que é o conceito principal que eu quero passar aqui para você nesse vídeo? Como eu disse aqui no início, não é para você, será que eu estou aqui 68 segundos pensando sobre isso e tal. Não, não é isso. Mas é você se concentrar por um tempo em um determinado pensamento. Se concentrar em um tempo em um determinado pensamento. E por que isso é importante? Né? Porque a gente quer, né, na maioria das vezes, a gente quer mudar do dia para a noite algo que demorou anos, décadas para ser criado. Né? Então, por exemplo, a pessoa há muito e muito tempo ela tem sentimentos negativos, né, e quer começar a ter sentimentos positivos assim, né, com pouco tempo. E muitas vezes isso não acontece, às vezes é um caminho. E esse caminho começa com esse pequeno pensamento, vamos dizer assim, cerca de 1 minuto. Né? E aí você tem esse pensamento meio que chama outro, que chama outro, que chama outro, até que os pensamentos, os sentimentos negativos, eles praticamente não conseguem entrar mais. É óbvio, vez por outra a gente pode ter alguma coisa, mas não é o padrão mais. Tá? E esse processo ele funciona o contrário na maioria das vezes, e é exatamente por isso, porque quando é algo negativo a gente fica remoendo aquilo. Né? Quando acontece uma coisa ruim, fica ali pensando. Alguns vídeos atrás também eu falei especialmente sobre a hora de dormir, né? Fica ali remoendo aquilo na hora de dormir, aquilo chama outro, chama outro, chama outro. E aí a sua mente consciente fica cheio de um padrão de pensamento e com o tempo, eu já expliquei isso em outros vídeos, isso desce para o subconsciente, isso cria a sua realidade. Tá certo? Então, pega esse conceito. Quando você for fazer tanto o exercício de visualização ou qualquer outra técnica que você usar, tem como meta, né, ficar, não 68 contando o relógio, mas ficar por um tempo maior do que normalmente se fica. Né? Às vezes a gente quer, eu quero começar a pensar, ficou difícil aqui, eu já desisto.
pegue algo que seja realmente que te gere uma emoção positiva, leve isso na sua mente, fique com isso um tempo, isso vai convidando outros, e aí a mudança do padrão de pensamento vai ocorrer com o tempo. Deixa um comentário aqui falando o que você achou, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, dá um like, compartilha também com alguém se você gostou, né? Envia para alguém que você acredita que possa ser auxiliado. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá certo? É isso, grande abraço e até a próxima.